Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, vamos estudar hoje tabela periódica. Então tá aí, gente. Em nome do Camões Pinóquio, desejo seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos nessa. Olha aí, ó. Nono ano, ensino fundamental 2, tabela periódica dos elementos. Tá aí, gente. Ó, esse é o aspecto visual de uma tabela periódica. Primeiro grande detalhe é nós sabermos o seguinte: a tabela periódica é um dispositivo onde estão reunidos nelas todos os elementos químicos, sejam eles naturais, sejam eles artificiais. Essa tabela periódica, ela está dividida basicamente em colunas, que nós chamamos de famílias, e as linhas horizontais, que nós chamamos de períodos. Então, essas linhas horizontais nós chamamos de períodos. E são 7 linhas, tá? São 7 linhas. Observe aqui, ó. Cada linha dessa, ó, cada linha dessa corresponde a um período. Um detalhe importante, né, é a gente observar aqui, ó, já começa a existir aqui, ó, uma oitava linha, tá? Mas esse elemento químico aqui, ele é artificial e ele ainda não está totalmente definido, com todas as suas informações definidas. Por isso que até hoje nós consideramos que apenas são 7 filas horizontais, 7 linhas horizontais que representam os períodos. Outro detalhe importante falarmos aqui é que cada linha dessa aqui corresponde a uma camada da eletrosfera. Quando nós estudamos o átomo, nós vimos que o átomo ele apresenta em sua eletrosfera até 7 camadas, né? Então, cada linha dessa corresponde a uma daquelas camadas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, vamos botar aqui uma canetinha para a gente visualizar. Quer dizer o seguinte, ó, esses elementos aqui, ó, da primeira linha, ó, esses dois aqui, ó, eles só têm elétrons em uma camada. Esses outros aqui da segunda linha, ó, do segundo período, tá vendo? Eles têm elétrons em duas camadas da sua eletrosfera. Esses elementos da terceira linha aqui, ó, do terceiro período, tá vendo? Eles apresentam elétrons em 3 camadas, e assim sucessivamente. Então, primeiro detalhe importante é sabermos que a tabela está dividida em colunas, e essas colunas são chamadas de famílias, vamos falar mais daqui a pouco, e os períodos são as linhas horizontais. Outro detalhe importante, essa série dos lantanídeos aqui, eles estão todos dentro dessa vaga aqui, ó, dentro desse lugar aqui, tá? Assim também acontece com os actinídeos, tá? Esse grupo todo aqui, ele está aqui dentro, tá? Mas, professor, mas como é que cabe? É porque, na verdade, eles têm a mesma propriedade dos elementos desta família aqui, ok? Então, primeira informação importante, a tabela está dividida e ela tem 7 linhas horizontais, cada linha dessa corresponde a uma camada da eletrosfera. Beleza? Então vamos adiante, vamos limpar aqui a nossa canetinha e vamos lá. Tá aí então agora, ó. Grupos ou famílias. Olha lá. Galera, preste atenção, são 18 colunas, tá vendo aqui? 18 colunas, ó. Cada coluna dessa aqui é também chamada de família, né? E por que que os elementos químicos pertencem a essas famílias? É o seguinte, cada família dessa tem propriedades químicas semelhantes, né? Então, todos os elementos químicos aqui da primeira família, da família 1A, eles estão aqui porque eles apresentam uma determinada propriedade química semelhante. Todos os elementos químicos da família 2A apresentam, por sua vez, propriedades químicas semelhantes também, né? E assim sucessivamente. Então, são 7 linhas horizontais que nós chamamos de períodos, e são 18 colunas que nós chamamos de grupos ou famílias, ok? Nós vamos ver que algumas famílias dessa têm nome.
Daqui a pouco a gente vai mostrar. Então, mais adiante, olha aí, as famílias que eu estava falando. Ó, cada família dessa são 18, tem um nomezinho. Tá vendo aqui? Já apareceu, ó, o nome da primeira família são a família dos metais alcalinos. Da segunda família, alcalinos terrosos. Olha lá. Depois tem o grupo do boro, ou família do boro, do carbono, ó, do nitrogênio, dos calcogênios, dos halogênios e, por último, a família 18, né? Eu estou cobrindo aqui, mas você certamente vai lembrar que aqui são os gases nobres. Esses elementos aqui do 13 até o 18, e o 1 e o 2, são chamados elementos representativos. Está vendo aqui? Ó? São os representativos. Esse grupo grandão aqui do miolo da tabela, da coluna 3 até a 12, né, da família 3 a 12, são chamados elementos de transição. Tá? Detalhe importante, eles não têm um nome específico, né? Você deve ter percebido que na família dos elementos representativos, cada família tem um nomezinho. Aqui nas famílias dos elementos de transição, isso não acontece. Ok? Então, nós vimos aí, ó, tabela periódica é aquele dispositivo que reúne os elementos químicos, sejam eles naturais ou artificiais, e você então tem aqui que a divisão básica é em colunas e linhas. As colunas verticais são chamadas aí, então, de famílias ou grupos. E as linhas horizontais, que são no total de 7, são chamadas de níveis de energia ou períodos. Olha aí, ó, características principais dos metais. Os metais estão basicamente nesse grupão vermelho aqui, tá vendo? Esse grupão vermelho aqui é basicamente onde se encontram os metais. Eles são eletropositivos, depois vamos estudar sobre isso. São sólidos, exceção do mercúrio, esse aqui é o mercúrio, ó, tá? Que ele tem um ponto de fusão de 25 graus, então normalmente ele, a temperatura ambiente ele está líquido. Eles têm um brilho característico, são dúcteis maleáveis, ou seja, dúcteis que dá para formar fios. Maleáveis, e são maleáveis mesmo, dobráveis, e são bons condutores de calor e eletricidade. Agora vamos ver os ametais, características deles. Ó, os ametais estão aqui, ó, nesse miolo aqui verde, ó. Tá vendo? Eles têm características bem diferentes. Olha lá, são eletronegativos, vamos ver, ele tem afinidade por elétrons. Eles são quebradiços, né? Eles são opacos, ou seja, não tem brilho, são foscos, tá? Formam compostos covalentes moleculares, nós vamos ver o que é isso também na próxima matéria, e eles são péssimos condutores de calor e eletricidade. Ó, é quase tudo o oposto do que acontece lá com os metais, tá vendo? Mas tem uma exceção. Vamos até sinalizar essa exceção? Olha aqui, ó. Tem uma exceção. Ele fala, né? São péssimos condutores de calor e eletricidade. A exceção é o carbono. O carbono. Numa outra oportunidade, eu vou falar com mais cuidado. Então, meus queridos, essa é a tabela periódica. A tabela periódica é um dispositivo que nós temos ali reunidos os elementos químicos, naturais ou artificiais, divididos basicamente em metais, ametais. Nós vimos que essa última coluninha aqui tem um nome, são os gases nobres, né? E outro detalhe importante, né? A tabela periódica, os elementos químicos, eles estão organizados em ordem crescente do número atômico, né? O número atômico dele é posto em ordem crescente. Ok? Meus queridos, é basicamente isso que a gente tem para falar no dia de hoje, tá? Temos aí uma atividadezinha, tá? Agradeço aí de coração a sua aula, a sua participação na aula e que a gente possa se ver o mais breve possível. Um forte abraço e até a próxima aula.